Agora, vamos compreender todo o processo de configuração da central KE500X Max. Para isso, é importante acessarmos o modo Setup de configuração da central. Antes, é importante que você verifique se a chave de bloqueio do teclado está na posição ligado. Caso contrário, você não conseguirá acessar o modo Setup. Para acessar o modo Setup, aperte a tecla Inicializa Sistema. Enquanto o display da central exibir a informação Reset Geral Aguarde, utilize a seta para cima e a seta para baixo, pressionadas simultaneamente para acessar a configuração da central. Vamos lá. Inicializa Sistema, seta para cima e seta para baixo. Mantenha pressionado até que o display da central exiba a informação Modo Setup aqui na linha superior. Pronto. Acessamos o modo de configuração da KE500X Max. Seguindo, vamos iniciar o processo e entender cada uma das etapas do processo de configuração dessa central. A primeira configuração que é exibida para vocês, quantidade de laços e endereços por laço. Aqui, nós iremos definir, juntamente com a central, de acordo com aquilo designado em projeto, qual é a quantidade de dispositivos que a central irá supervisionar em cada um dos seus laços. Lembrando que a central KE500X Max possui várias versões, como 2, 4 e 6 laços em classe A e 4, 8 e 12 laços em classe B. De acordo então com o seu projeto, vamos às configurações. Aqui, apenas para exemplificar, trabalharemos com apenas 2 endereços no laço 1. Sendo assim, vamos à configuração. Para acessar a configuração, utilize a tecla Enter. Ao acessar, a primeira definição que deverá ser configurada é a quantidade de laços que será supervisionado pela central. Como estamos trabalhando nessa configuração com uma central de 4 laços em classe B, vamos definir, de acordo com a nossa ideia pré-definida, a quantidade de um único laço. Definindo o número 1, aperte a tecla Enter para confirmar. E agora, podemos definir a quantidade de endereços que será supervisionado por esse laço. Lembrando que a KE500X Max permite que você trabalhe a partir de um endereço até 250 endereços por laço. Lembrando que é necessário respeitar a quantidade máxima de endereços suportado pela central de 500. Sendo assim, se eu trabalhar com 250 endereços no laço 1 e 100 endereços no laço 2, sobrará apenas 150 endereços para dividir entre os laços 3 e 4. Caso eu atue com 250 no laço 1 e 250 no laço 2, a capacidade máxima da central já estará dividida entre esses dois laços. Sendo assim, vamos configurar a central de acordo com aquilo que definimos, 2 endereços. Utilizando seta para baixo ou seta para cima, eu posso segurar e aguardar até que a indicação da central mostre o número 2. Para confirmar, utilize a tecla Enter. A central indica que o processo foi programado e retorna ao menu anterior. Pronto, essa primeira etapa está concluída. Seguindo, nós temos a configuração de programar sensores. E essa é a configuração mais importante da sua central. É aqui que nós iremos definir o endereço específico de cada dispositivo espalhado pelo seu empreendimento de acordo com o seu projeto. E aqui é necessário um cuidado especial. Não pode existir endereços repetidos em nenhum dos laços da central. Ou seja, no laço 1 teremos que ter do endereço 1 ao 125, por exemplo. No laço 2, o início da contagem de endereços se dá a partir do 126, indo até os 250, e assim sucessivamente até a capacidade máxima da central de 500. Caso o seu projeto tenha uma quantidade menor de dispositivos do que a capacidade da central, não tem problema, é só fazer essa configuração de acordo com a quantidade já definida até a capacidade máxima de 500 endereços. Seguindo então com a nossa configuração, ao acessarmos a opção Programar Sensores, a central irá exibir duas informações, atual e novo. Em atual, a central indicará o endereço específico do dispositivo que está sendo programado. E na opção novo, você fará a definição do endereço que será aplicado àquele dispositivo. Importante, ao acessar o modo de programar sensores, a central começa a indicar através do seu buzzer interno que ela está preparada para a configuração dos dispositivos. E assim,
ela efetuará a configuração de algum dispositivo que se encontrar em modo de programação também. Esse processo também é importante porque é onde você irá manusear a central e cada dispositivo do sistema. E aqui você pode verificar se todo o conjunto está funcionando plenamente. Para iniciar esse processo, você irá precisar de um pedaço de cabo de aproximadamente meio metro para conectar a central aos dispositivos que serão configurados. Sendo assim, vamos à conexão. Nota importante: utilize sempre o laço A para efetuar a definição dos endereços de todos os dispositivos, de 1 a 500. Isso não influencia em nada o local específico onde você irá instalá-lo. Após a conexão realizada, acesse a opção Programar sensores. A central iniciará uma contagem e iniciará o processo de verificação, buscando os dispositivos que estão preparados para a configuração. Para iniciar esse processo, feche o jumper do dispositivo que será programado. Quando o jumper é fechado, você indica para a central que o dispositivo está preparado e também no modo de programação. Aqui, você pode observar no display as informações de atual com o endereço 001, indicando que o endereço desse dispositivo específico que está com o jumper fechado é o endereço 001 e novo, que é o endereço que nós iremos definir para ele. Importante: todos os dispositivos novos saem de fábrica com o endereço 001. Então, sempre que você for fazer o processo de endereçamento com os dispositivos novos, todos eles estarão definidos como 001. Seguindo com a configuração, utilize seta para cima e seta para baixo para definir o endereço que será aplicado ao dispositivo. No caso do exemplo, vamos definir esse como dispositivo número 2. Seta para cima, aqui você percebe que o novo já alterou para 2, e para aplicar esse endereço no dispositivo, utilize a tecla Enter. A central irá confirmar através de um bip prolongado que a configuração foi um sucesso e, em atual, o endereço exibido vai mudar, sendo aquele que foi aplicado para o dispositivo com o jumper fechado, no caso, o número 2. Esse processo deverá ser repetido para todos os endereços do seu sistema. Então, cada acionador, cada detector, cada sirene, cada módulo, todos os dispositivos endereçáveis deverão possuir um endereço específico. E muito cuidado, não repita o endereço em nenhum deles, isso pode ocasionar falhas de funcionamento no seu sistema. Esse processo de endereçamento dos dispositivos pode ser realizado quantas vezes vocês quiserem com cada dispositivo. Não tem problema, só é importante que, após a execução da alteração do endereço de um dispositivo específico, o jumper de programação seja retirado. Ele deve permanecer aberto enquanto o dispositivo estiver sendo supervisionado pela central. Caso contrário, o endereço específico daquele dispositivo irá apresentar falha. Após o término da configuração e endereçamento de todos os seus dispositivos, abra o jumper de configuração e aperte a tecla ESC para retornar ao menu anterior. Seguindo com os ajustes, agora vamos configurar o relógio da central. Essa configuração é importante para que, lá no log de eventos, todos os eventos e ocorrências que ocorrerem dentro do sistema de detecção e alarme de incêndio seja registrado pela central com a data e hora correta. Para acessar essa opção, utilize a tecla Enter. Comece alterando a hora e, após a alteração, utilizando seta para cima e seta para baixo, aperte Enter para alterar os minutos. Após a alteração, utilizando também seta para cima e seta para baixo, utilize a tecla Enter para alterar o dia, e assim sucessivamente, dia, mês e ano. Ao término da configuração, a central irá indicar relógio ajustado e, para retornar ao menu anterior, utilize a tecla ESC. Agora vamos entender a opção Apagar log de eventos.
Em situações de manutenção preventiva, uma das primeiras coisas que devem ser observadas é o log de eventos da central, onde ela registra cada uma das situações que ocorreram por ela dentro daquele período. Sendo assim, após essa verificação, realize a manutenção preventiva nos pontos indicados e depois disso, assim que terminar o processo de manutenção preventiva, apague todo o registro de eventos. Assim, na sua próxima visita, os únicos registros existentes ali no log de eventos serão os que ocorreram entre a sua última visita e a visita futura, facilitando o seu trabalho durante todo o processo de manutenção do sistema. Para acessar essa opção, aperte a tecla Enter. Assim que acessar, você irá confirmar através da tecla Enter ou cancelar através da tecla ESC. Aqui iremos confirmar. Após a confirmação, a central indica apagando e depois indica que o log de eventos foi apagado com sucesso. Agora vamos à configuração com o teclado PS2. Essa é uma função existente para quem gosta de configurar a central ainda através do seu teclado. Porém, todas as configurações possíveis na central KE500X Max podem ser executadas através do software programador PUC-E. Para acessar essa função, utilize a tecla Enter. Porém, caso seu teclado não esteja conectado, a central exibirá uma mensagem indicando que o teclado está ausente. Sendo assim, execute a conexão do seu teclado e, após isso, utilize a tecla Enter para acessar a opção Teclado PS2. Após a conexão do teclado, utilize a tecla Enter. Agora, toda a configuração executada nesse momento é realizada totalmente pelo teclado PS2 e nós não utilizaremos nenhuma das teclas do painel da central. Ao acessar a configuração teclado PS2, a primeira opção que o display da central já exibe para você é a alteração da descrição do endereço número 1. E aqui é um dos pontos mais importantes do seu sistema de alarme de incêndio. É importante definir um nome específico e claro do local onde esse ponto ou esse dispositivo está instalado dentro do seu empreendimento. E aqui eu sempre gosto de deixar uma dica para facilitar todo o processo de identificação do dispositivo. E uma delas é: utilize os 2 primeiros caracteres da sua linha ou do total disponíveis para a descrição do seu dispositivo para indicar qual é o tipo de dispositivo que estará instalado lá. Por exemplo, se for um detector de fumaça, utilize as letras D e F e dê um espaço antes de iniciar o processo de descrição do local onde ele está instalado. Se for um acionador manual, utilize as letras A e M. Se for um detector de temperatura, utilize as teclas D, T. E assim sucessivamente para todos os dispositivos da rede endereçável. Assim, em um ambiente onde exista mais do que um tipo de dispositivo instalado, o processo de verificação de cada ponto específico do sistema será facilitado. Agora, vamos definir o nome de alguns dispositivos aqui do nosso sistema fictício. Por exemplo, o endereço número 1 será um detector de fumaça e ele estará localizado na recepção. Vamos ao teclado. Já definimos aqui como D e F, certo? Utilizando setas aqui de navegação, eu posso navegar com o cursor para a direita e para a esquerda, tá certo? Então aqui você pode definir. Então já definimos que é um detector de fumaça, demos um espaço para poder facilitar o processo de visualização e agora vamos definir o nome. Recepção. Lembrando que não temos caracteres especiais nesse teclado, tá certo? Assim, os números que sobraram do endereço que já vem por padrão de fábrica podem ser sobrepostos, utilizando a tecla espaço ou, caso você prefira, utilizamos as setas de navegação, vamos até o final, e utilizamos o backspace para apagar aquele endereço que já estava pré-definido. Assim que terminarmos a configuração de cada endereço, é muito importante que essa alteração seja salva através do atalho F5. Ao apertar F5, o display vai exibir a informação de salvo. Agora que eu salvei essa alteração, eu posso seguir para o próximo endereço. Para navegar entre os endereços, utilizaremos a tecla Page Up e Page Down. Page Up irá para o número 2 e Page Down irá retornar para o número anterior. Vamos ao número 2. Page Up. E aqui nós já podemos iniciar o processo de alteração desse dispositivo. Digamos que nessa recepção também irá existir uma sirene e um acionador manual. Então vamos iniciar com um acionador manual. Então teremos o dispositivo número 1 como detector de fumaça,
o número 2 como acionador manual e o número 3 como sirene audiovisual. Para configurarmos o número 2, vamos definir o tipo de dispositivo com a letra A e M, indicando que é um acionador manual. E agora vamos indicar o local onde ele está instalado, recepção. Sobrepõe utilizando a tecla espaço os caracteres que sobraram e sempre lembre-se de salvar o progresso, utilizando a tecla F5. Seguindo, vamos para o endereço número 3, Page App. No endereço número 3 teremos uma sirene ou um sinalizador audiovisual. Você pode sinalizá-lo como SA, como sinalizador audiovisual, como SE, por exemplo, como sinalizador endereçável, ou com um outro nome que você julgue interessante e que facilite o processo de verificação desse dispositivo. Sendo assim, vamos colocar aqui como sinalizador endereçável, dar um espaço e indicar o local onde ele está instalado. Recepção. Tudo certinho, espaço para sobrepor e deixar apenas a indicação de sinalizador endereçável recepção e F5 para salvar. Esse processo deverá ser repetido para todos os endereços do seu sistema, para garantir que todos eles tenham a descrição definida de acordo com o seu tipo e local de instalação. Digamos que a sua instalação ela é grande e possui vários endereços, e você iniciou esse processo de configuração em um dia e irá terminá-lo no outro. Para que você não fique utilizando a tecla Page Up muitas vezes até chegar em endereços de números mais altos, você pode utilizar a tecla F6. F6 é um atalho de pesquisa, e ao pressioná-lo você verificará que o display exibirá uma informação. Digite o número do endereço. E aqui você terá que necessariamente utilizar os números localizados acima das letras disponíveis no seu teclado. É importante que esse endereço buscado seja digitado com 3 caracteres. Por exemplo, 053. 053. Automaticamente a central vai diretamente para o processo de alteração da descrição do endereço 53. Isso facilita muito o processo e evita perca de tempo. Além da configuração da descrição do endereço que fizemos agora, existem outras configurações que são possíveis com o teclado. Uma delas é a configuração de grupo. E aqui, para acessar essa configuração, utilize o atalho F8 no teclado. Ao acessarmos a configuração de grupos, podemos ver algumas indicações em nosso display. A primeira coisa que nós iremos fazer é retornar o endereço para o número 1. Então, utilizando a tecla F6, vamos digitar 001 e automaticamente o endereço indicado pelo display da central já volta a ser o número 1. E agora sim, nós vamos iniciar o processo de configuração de grupos de acionamento. Primeiramente, vamos entender o que está sendo exibido aqui no nosso display. Na linha superior, nós temos o endereço específico indicado pela central e, claro, que é o endereço que nós estaremos realizando a configuração. Aqui, então, o endereço 001. Em seguida, nós temos a indicação do grupo, indicado pelo cursor aqui na linha inferior. Mas calma que eu já explico isso direitinho. E à direita, nós temos a indicação mostrando que o endereço número 1 pertence ao grupo 0. Essa linha de cima pode ser lida basicamente como uma pergunta. O endereço número 1 pertence ao grupo 0? Sim. Importante. Na linha de baixo, nós temos uma sequência de 16 caracteres, indicando os 16 possíveis grupos de configuração da central. E aqui nós temos uma sequência lógica, da esquerda para a direita. Então, lá no início nós começamos com o grupo 0, o segundo é o grupo 1, o terceiro é o grupo 2 e assim sucessivamente até o grupo 15, totalizando os 16 grupos de configuração da central. Para facilitar a compreensão, eu vou utilizar as setas de navegação do teclado para navegar entre as opções de grupos na linha inferior. Ao alterar a opção de grupo, eu percebo que na linha superior a opção de grupo ou a indicação do grupo específico é alterada. Grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8 e assim sucessivamente. Agora eu vou ler novamente a linha superior como uma pergunta, para entender como está essa configuração de grupo. O endereço número 1 pertence ao grupo 8?
Não. E qual é a diferença aqui na linha inferior, por exemplo, do grupo 8 para o grupo 0? A única diferença é a indicação do número. Sendo assim, é importante vocês saberem que, para o endereço participar daquele grupo específico, ele precisa estar indicado com o número 1 na linha de referência daquele grupo. Agora que vocês já entenderam melhor o que a central está exibindo em seu display, calma que eu vou explicar um pouco melhor sobre a configuração de grupos da central KE500X Max. A configuração de grupos das centrais endereçáveis da Ilumac funciona da seguinte forma. Em algumas situações e projetos, é necessário dividir o processo todo de supervisão da central entre vários ambientes. E para isso eu posso usar essa configuração de grupos para definir que os endereços que estão em um ponto específico pertençam ao mesmo grupo. Por exemplo, digamos que eu tenho um condomínio residencial com 4 torres e cada torre possui 10 endereços. Eu posso dividir cada uma dessas torres com grupos distintos de acionamento. Por exemplo, na torre 1, todos os endereços pertencentes àquela torre irão participar do grupo 1. Na torre 2, todos os endereços pertencentes àquela torre irão participar do grupo 2, e assim sucessivamente até a torre 4. Quando houver algum tipo de acionamento em uma torre específica, apenas as sirenes daquela torre serão acionadas, não sendo necessário gerar um pânico desnecessário nos moradores das outras torres, já que apenas aquela torre específica está passando por um possível início de incêndio. Para exemplificar um pouco melhor essa situação, vamos utilizar outros recursos. Digamos que nesse mesmo condomínio nós temos uma portaria, e essa portaria é supervisionada 24 horas por dia. Nessa portaria será o local onde a nossa central estará instalada. Da mesma forma, junto a ela nós instalaremos um acionador manual e uma sirene endereçável. Esses dois dispositivos não irão participar nem do grupo 1, nem do 2, nem do 3 e nem do 4. Porém, participarão apenas do grupo 0, que é o grupo principal da central. E agora, todo o processo e a lógica de grupos fica mais fácil de ser compreendida. Sempre que algum dispositivo pertencente ao grupo principal da central, que é o grupo 0, for acionado, todas as sirenes de todos os grupos serão acionadas também. Da mesma forma, o contrário. Sempre que qualquer dispositivo de qualquer grupo for acionado, seja um acionador manual, um detector de fumaça, um módulo de entrada ou qualquer dispositivo de entrada, a sirene endereçável pertencente ao grupo 0, que está instalada lá na portaria e sendo supervisionada 24 horas por dia, também irá ser acionada. Além, é claro, da indicação visual e sonora que a própria central irá mostrar. Assim, em uma situação de alarme lá na torre 4, por exemplo, caso seja necessário a evacuação do condomínio como um todo, o porteiro responsável pela supervisão da central pode acionar o acionador manual e assim disparar o alarme de todas as torres de uma vez. Por exemplo, digamos que a torre 1 e a torre 2 possuam um subsolo em comum entre as duas torres. Nesse ponto específico, pode ser instalados dispositivos endereçáveis como acionadores e sirenes pertencentes tanto ao grupo 1 como ao grupo 2. Sendo assim, quando houver qualquer tipo de acionamento no grupo 2, os dispositivos instalados nesse subsolo que pertençam aos dois grupos também serão acionados. Da mesma forma, quando qualquer um desses dispositivos do subsolo forem acionados, irão acionar automaticamente as sirenes das duas torres, pois a situação de fogo naquele local pode se alastrar até atingir os dois edifícios. Sendo assim, podemos resumir essa configuração de grupos em duas situações. Todo dispositivo pertencente ao grupo 0, que é o grupo principal da central, não pode participar dos demais grupos. E quando um dispositivo participa de um grupo diferente, que não é o grupo 0, ele automaticamente não participará do grupo 0. Ou participa do grupo 0, que é o grupo principal da central e aciona todos os dispositivos, ou participa das configurações dos outros grupos. E a gente vai ver isso na prática lá na central. Utilizando as setas de configuração, vamos até a esquerda, até o grupo 0, onde nós podemos verificar que o endereço número 1 pertence ao grupo 0, indicado aqui como sim, certo? Vamos incluir o endereço número 1 no grupo 1.
Com a seta para a direita, nós vamos até a indicação do grupo 1, como está mostrando aqui, ó, na linha superior, e apertamos a tecla de espaço. A partir do momento que o endereço número 1 passa a participar do grupo 1, ele automaticamente sai do grupo 0, que é o grupo localizado mais à esquerda aqui do display da central. Da mesma forma, se eu quiser voltar o endereço 1 para o grupo 0, eu vou usar a seta de navegação para ir até o grupo 0 e irei apertar a tecla de espaço. Automaticamente ele sai do grupo 1 e permanece apenas no grupo 0. Como exemplo, eu irei agora configurar uma central com 2 grupos, com 5 endereços em cada. No grupo 1 teremos do endereço 1 ao endereço 5 e no grupo 2 teremos do endereço 6 ao endereço 10. Para isso, vou usar a tecla de navegação para a direita e aperto o espaço. A partir de agora, o endereço 1 pertence ao grupo 1, como indicado aqui, ó. Sim. Legal. Aperto F5 para salvar essa alteração e vou para o próximo endereço utilizando a tecla Page Up. O endereço número 2 também pertencerá ao grupo 1, então vamos lá. Seta de navegação para chegar até o grupo 1 e espaço para confirmar a inclusão do endereço 2 no grupo 1. A opção aqui na linha superior mudou para sim, F5 para salvar. Vou fazer isso de maneira mais rápida para poder agilizar o processo. Page Up, seta para a direita, espaço, F5 para salvar. Page Up, seta para a direita, espaço, F5 para salvar. E agora o último endereço, F5 para salvar. Do endereço 1 até o endereço 5, todos eles agora pertencem ao grupo número 1. Agora, do 6 até o 10 pertencerão ao grupo número 2. Seta para a direita até o grupo número 2. Page Up para chegar aqui no endereço 6. Seta para a direita até o grupo número 2. E espaço. F5 para salvar. Da mesma forma com o endereço 7, grupo número 2, espaço, F5 para salvar. Page Up para o endereço número 8, grupo número 2, espaço, F5 para salvar. Agora com o endereço número 9. E, por último, com o endereço número 10. Lembrando que cada vez que eu aperto a tecla espaço, eu estou incluindo o endereço específico dentro do grupo número 2, indicado na linha superior como sim. Depois que eu fiz essa configuração, F5 para salvar. Pronto, já defini que, dentro da minha instalação, teremos 2 grupos com 5 endereços cada. Do endereço 1 ao endereço 5 no grupo 1 e do endereço 6 ao endereço 10 no grupo 2. Lembrando que essa é a configuração de grupos através de um teclado PS2. Todo esse processo pode ser executado de maneira muito mais simples através do software programador PUC-E disponível de maneira gratuita em nosso site. Seguindo com as configurações do teclado, agora nós podemos realizar a configuração de atraso no acionamento das sirenes por grupo ou geral. E para isso, nós utilizaremos o atalho F9 do teclado. Ao acessarmos essa configuração, o display exibe a informação tempo de grupo. Na linha inferior, nós temos o grupo sendo indicado e à direita, o tempo de atraso para a sirene específica para aquele grupo. Se na sua instalação a configuração de grupos não foi utilizada e você precisa incluir um atraso no acionamento das sirenes, não tem problema. Por padrão de fábrica, todos os endereços pertencem ao grupo principal da central, que é o 0. Exatamente esse que está sendo exibido aqui no display da central, certo? Dessa maneira, eu posso configurar um atraso no acionamento das sirenes de 0 a 6 minutos. E esse processo é realizado através da tecla de espaço. Cada vez que eu aperto espaço uma vez, eu acrescento 30 segundos de delay para o acionamento das sirenes. Então eu irei apertar, você vai verificar que no display aqui ó, já deu uma indicação de 30 segundos no tempo. Se eu apertar mais uma vez, esse tempo vai para 1 minuto. E assim até o total de 6 minutos. Importante, aqui é preciso seguir todas as orientações do Corpo de Bombeiro do seu estado. Na maioria dos estados aqui do Brasil, o tempo máximo permitido para o atraso do acionamento das sirenes é de 2 minutos, desde que a central seja supervisionada 24 horas por dia.
Sendo assim, vamos configurar esse atraso aqui para 2 minutos. Ao definir o tempo específico de 2 minutos, eu utilizo a tecla F5 para salvar. Pronto, esse atraso já está configurado. Caso seja necessário a configuração de atraso em cada grupo de maneira específica, eu utilizo a tecla Page Up e Page Down para encontrar o grupo específico e utilizo da mesma forma a tecla de espaço para inserir o tempo necessário. Por exemplo, eu vou até o grupo 2 e irei incluir um atraso de 1 minuto, utilizando 2 vezes a tecla de espaço. Para salvar essa configuração, utilizo o atalho F5. Pronto, já defini um atraso específico para o grupo 2. Esse processo deve ser repetido para todos os grupos existentes, caso cada um dos grupos tenha um tempo distinto para o acionamento das sirenes. Após o término de configuração do atraso das sirenes, posso sair da configuração com o teclado PS2 utilizando a tecla ESC do painel da central. Vamos lá. Pronto, agora retornaremos ao processo de configuração dentro do modo Setup. Seguindo com as configurações, a próxima opção é o modo teste dos dispositivos. Acessando esta configuração, é possível você verificar o status de funcionamento de cada dispositivo em tempo real, utilizando as setas de navegação para cima e para baixo. Para acessar essa opção, utilize a tecla Enter. Assim que acessar essa configuração, você pode verificar as indicações da central. Primeiramente, o endereço, o laço onde esse endereço está instalado fisicamente, o status de funcionamento desse dispositivo e, na linha inferior, a descrição definida previamente para ele através das configurações do teclado ou do software programador Pukie. E aqui, utilizando as teclas seta para cima e seta para baixo, você pode navegar entre os dispositivos existentes e verificar o status de funcionamento entre eles. Como exemplo, temos 2 dispositivos, um acionador manual e uma sirene endereçável. E aqui nós vamos utilizar seta para cima e seta para baixo para verificar o status de funcionamento dos dois. Aqui podemos verificar que o endereço 001 já está indicando normal, e nós podemos visualizar isso no próprio dispositivo com a indicação do LED de supervisão. Vamos ao dispositivo número 2, e nós podemos verificar que a sirene também está normal, então o nosso sinalizador ou nossa sirene endereçável está também em uma condição normal. Uma outra funcionalidade do modo teste é realizar o teste individual de cada um desses dispositivos. Por exemplo, vamos retornar aqui ao endereço número 1, e vamos fazer o teste de funcionamento do acionador, levantando o basculante acrílico e pressionando o dispositivo. Nós podemos verificar que o status de funcionamento dele já mudou, que antigamente estava indicando a informação normal e agora está indicando fogo. Vamos rearmar o dispositivo através da chave de rearme. Com o dispositivo rearmado, nós podemos verificar que o seu status de funcionamento mudou de fogo para normal. Esse teste, quando realizado dentro do modo teste, não efetua o acionamento das sirenes, apenas indica em seu display o status de funcionamento do endereço específico. Seguindo para o endereço número 2, nós podemos efetuar o teste de funcionamento do meu sinalizador endereçável de maneira individual, sem ter que acionar todas as sirenes da minha instalação. Para testarmos o sinalizador endereçável, vamos até o endereço específico dele e utilizaremos a tecla Alarme Geral para acionar o dispositivo. Para cancelar esse teste, utilizaremos a tecla Cancela Alarme. Essa forma de teste facilita todo o processo, garantindo o teste individual de cada sinalizador endereçável existente dentro do sistema. Nota importante: caso você utilize no seu sistema sirenes convencionais conectadas aos acionadores manuais, você pode utilizar o mesmo endereço do acionador e executar esse mesmo teste que nós realizamos com a sirene. Dessa forma, apenas a sirene daquele acionador específico indicado através do endereço no display da central será acionada e o teste individual também poderá ser realizado. Após o término dos testes dos dispositivos, utilize a tecla ESC para retornar ao menu anterior.
A opção limpar endereços já gravados não irá apagar nada daquilo que você já fez. Calma, tá tudo bem. Essa opção é uma ajuda que a central oferece para você durante o processo de instalação. Durante o processo de programar os dispositivos, de programar os sensores, definindo o endereço de cada um deles dentro do seu sistema, não pode existir nenhum tipo de endereço repetido. Sendo assim, a central registra todos os endereços já utilizados. E ela grava isso em uma tabela dentro da sua própria memória. Caso você queira apagar essa tabela de endereços já utilizados, é só seguir essa sequência. Aperte a tecla Enter e, em seguida, confirme com Enter ou ESC para não apagar. Então, vamos confirmar com a tecla Enter. Após esse processo, ela indica que a tabela está sendo limpa e que depois a tabela foi limpa com sucesso. E agora falaremos sobre o processo de varredura da central. Esse processo é um processo muito importante e indispensável para o perfeito funcionamento do seu sistema. Após a instalação de todos os dispositivos de campo, você precisa necessariamente vir até a central e executar esse processo de varredura. Aqui, a central irá verificar cada ponto de maneira exaustiva, garantindo que a comunicação entre ela e todos os dispositivos do sistema esteja perfeito e sem falhas. Da mesma forma, caso ocorra alguma falha nesse processo de comunicação, aquele endereço específico, o objeto dessa falha, será indicado pela central como inexistente. Sendo assim, será necessário verificar o que está ocorrendo, corrigir essa falha e executar novamente o processo de varredura. A função de varredura tem mais uma função um pouco mais específica. Digamos que, na sua instalação, você precisa necessariamente deixar alguns endereços reservas. Por exemplo, digamos que você tem 2 torres e você gostaria de deixar alguns endereços reservas para instalações futuras de dispositivos em cada uma dessas torres. Digamos que na torre 1 você tem do endereço 1 ao endereço 20 e na torre 2 do endereço 21 ao endereço 40. Para que essa configuração funcione perfeitamente, você precisará fazer 2 coisas. A primeira delas é definir uma quantidade maior de dispositivo do que a existente fisicamente na instalação. E a segunda coisa é, você terá que alterar os endereços de alguns dispositivos. Por exemplo, na torre 1 você terá do endereço número 1 ao número 20. Como eu preciso deixar 10 endereços reservados para essa torre número 1, na torre 2 eu iniciarei o processo de configuração dos endereços a partir do endereço 31. Então, na torre 2 eu tenho do endereço 31 até o 50, deixando os últimos 10, do 50 ao 60, reservado para futuras instalações naquela torre. Sendo assim, quando você executar o processo de varredura, a central executará esse processo e encontrará apenas os dispositivos existentes fisicamente em cada uma das torres, deixando os endereços que foram programados a mais como inexistentes e disponíveis para futuras configurações. Para executar o processo de varredura é muito simples. Com todos os dispositivos já conectados em seus pontos específicos, aperte a tecla Enter na opção Fazer varredura. Importante, assim que eu apertar a tecla Enter, a central irá iniciar esse processo automaticamente. Ela iniciará uma contagem regressiva, mostrando que o processo se iniciará em pouco tempo. Ao iniciar o processo de varredura, a central exibe as informações da varredura em tempo real. Por exemplo, ela está vasculhando nesse momento no laço número 1, procurando o dispositivo posição número 3, pois o endereço 1 e 2 que nós iniciamos o processo de configuração aqui já está conectado à central e ela está nesse momento procurando no endereço número 35, 36 e aqui você consegue verificar em tempo real cada dispositivo que está sendo verificado pela central. De acordo com a quantidade de endereços existentes, esse processo pode demorar um pouco mais. Sempre que a central encontrar um dispositivo conectado a ela, ela incluirá na posição atual, procurando sucessivamente o próximo dispositivo. Após o término do processo, a central exibe a quantidade de dispositivos que foram habilitados, no caso apenas 2.
e volta ao seu sistema normal de funcionamento. A opção Incluir dispositivo no laço existe para facilitar o seu processo de configuração de dispositivos que foram indicados como inexistentes durante o processo da varredura. De maneira simples, você vai escolher um dispositivo inexistente e definir em qual laço ele deverá ser supervisionado pela central. Para realizar esse processo, utilizaremos a tecla Enter. Verificaremos quais os dispositivos que estão marcados como inexistente. Vamos aqui até o endereço número 3, por exemplo. Utilizaremos a tecla Enter e aqui definiremos o laço em que esse dispositivo específico será conectado. Número 1. Aperto a tecla Enter. Pronto. Processo realizado com sucesso. Repito esse processo para os demais dispositivos inexistentes dentro do meu sistema e verifico na função modo teste se todos estão em funcionamento normal. Importante: caso mesmo após a inclusão desse dispositivo ele ainda continuar indicando algum tipo de falha, corrija a falha e execute a varredura no sistema novamente, para garantir que todos os dispositivos estejam se comunicando plenamente com a central. Para voltar ao menu anterior, utilize a tecla ESC. A função Programar Central via PC é a função que você utilizará para configurar a sua central KE500 XMAX através do seu software programador Pukier. Antes de acessar essa configuração, conecte o cabo mini USB diretamente no ponto específico e depois conecte ao seu computador. Após isso, acesse utilizando a tecla Enter e verifique as informações do display da central. Ao acessar essa configuração, a central indica em seu display que ela está em modo de configuração com o PC via USB, e essa barra fica se movimentando, indicando que tudo está funcionando perfeitamente. A função modo simulação de brigada é uma das opções que a central oferece para vocês para testes de rotina e verificações, além de todas as simulações necessárias para verificar todo o processo de prevenção contra incêndio do local onde ela está instalada. Essa função funciona exclusivamente com sirenes e sinalizadores endereçáveis. Então, caso as suas sirenes sejam convencionais, sejam instaladas diretamente na saída da central ou na saída dos acionadores endereçáveis, esta função não estará habilitada. Ao acessar essa função com a tecla Enter, a central exibe em seu display todas as informações pertinentes à operação desse processo. Aqui, nós podemos verificar que a central encontra-se em modo de simulação de brigada desligado e, para acionar, eu preciso apertar a tecla Alarme Geral. Vamos fazer esse processo. Assim que eu apertar a tecla Alarme Geral, a sirene será acionada com um tom diferente do corriqueiro, indicando de maneira clara que trata-se de uma simulação. Após esse processo, para cancelar o acionamento da sirene em modo de simulação de brigada, eu utilizo a tecla Cancelar Alarme. Vamos à simulação. Durante o processo, vocês puderam verificar que a função modo simulação de brigada aparece como ligado e a indicação na linha inferior é que eu preciso apertar a tecla Cancela Alarme para desligar esse processo. Além disso, o LED indicativo de sinalizador ou de sirenes acionadas acende na cor vermelha. E após eu apertar a tecla Cancela Alarme, essa função é desligada. Para retornar ao menu anterior, utilize a tecla ESC.